Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora, é tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente e boa notícia. Sim, meus irmãos, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, é uma questão de obediência. Sim, voltar para o Evangelho genuíno de sua parte é uma questão de obediência, porque quando você decidir sair, fugir e escapar desse evangelho misturado deturpado e pervertido, pelo qual você se deixou envolver e se enredar por muitos anos, você estará fazendo com que a sua vida possa começar a obedecer ao evangelho genuíno, para o qual você vai voltar pela sua própria decisão voluntária. Porque, infelizmente, hoje, por aí nas denominações, existem muitas pessoas que estão obedecendo a um outro evangelho, a um evangelho misturado, deturpado e pervertido. Eles obedecem àquelas práticas que são ensinadas por eles, que são ensinadas para eles. Porque os homens pervertidos, que falam coisas pervertidas, estão ensinando essas coisas para essas pessoas. E elas estão seguindo essas práticas, estão obedecendo essas práticas. E essas práticas são erradas. São práticas que o Senhor Jesus não concorda nem aprova. Então, essa desobediência por parte deles, por causa desse evangelho misturado para pervertido, está levando eles para se distanciar ainda mais daquilo em que eles deveriam obedecer, que é o evangelho genuíno. Então, essa desobediência traz várias mais consequências para a vida deles, traz essa teimosia em querer continuar tolerando esse evangelho que muitos vêm pregando para eles, traz mais consequências para a vida deles, para a vida deles mesmos. Então, essa desobediência que está causando isso. E desobedecer ao Evangelho, como está escrito na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, traz uma consequência terrível para aqueles que estão desobedecendo ao Evangelho de Cristo. Está escrito lá que esses sofrerão penalidade de eterna destruição, serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. É uma sentença que vai acontecer com aqueles que hoje estão desobedecendo ao Evangelho de Cristo, por estarem obedecendo a outro Evangelho, a um Evangelho diferente, a um Evangelho que já foi muito além do Evangelho de Cristo, que é o Evangelho misturado, deturpado e pervertido, que está sendo pregado aí nas denominações. Então, aqueles que se deixam levar por esse evangelho e começam a obedecer ele, essas pessoas, se elas não se arrependerem, se elas não quiserem voltar para o evangelho genuíno, se elas quiserem continuar envolvidas e enredadas por esse outro evangelho, que não tem nada a ver com o evangelho do Senhor Jesus, que é o evangelho genuíno, essas pessoas irão sofrer essa sentença, que é definitiva, por conta da desobediência deles. Mas o Senhor Jesus, ao ver isso, ao ver que muitos estão desobedecendo ao Evangelho de Cristo, ele está dando uma oportunidade, uma chance de eles escaparem disso aí, de eles saírem de fora, de eles fugirem disso. E a chance vem através dessa mensagem aqui. Porque por esta mensagem, o Senhor Jesus está dizendo para você voltar para o Evangelho genuíno. Ou seja, ele está querendo fazer com que você pare de desobedecer ao Evangelho de Cristo, que é o Evangelho dele mesmo, e volte a obedecer o Evangelho genuíno. Então,
essa questão tem que ser decidida por você. Você tem que discernir o que você está fazendo. Você tem as suas faculdades mentais já bem exercitadas para discernir o bem e o mal, o certo do errado. O bem e o certo é você voltar para o evangelho genuíno. O mal e o errado é você continuar obedecendo a esse outro evangelho que está por aí. Esse outro evangelho misturado com o pervertido. Então você já tem capacidade de discernir isso. Então, você tem que discernir e escolher o que é certo para a sua vida. Então, quando você conseguir fazer isso, você vai, com certeza, decidir voltar para o evangelho genuíno, para que você nunca mais possa se afastar da esperança desse evangelho e sempre ficar obediente a esse evangelho, que é o evangelho genuíno, puro e simples. E quanto a esse outro evangelho que existe por aí, que é um evangelho misturado com o pervertido, você tem que combater com firmeza, porque ele é errado. Ele é o evangelho que está destruindo muitas vidas. Está agindo como um fermento na vida dessas pessoas para apodrecer. Está matando muitas vidas. Está agindo como um fogo consumidor para consumir muitas vidas. Está sendo usado por homens pervertidos para arrastar muitas e muitas pessoas para as práticas erradas. Então, isso você não pode querer nem para você e nem para ninguém. Nem para nenhum dos seus outros irmãos que estão por aí. Então, você tem agora a oportunidade de voltar para esse evangelho, para obedecer ao evangelho genuíno e para estimular e encorajar os seus irmãos, exortar os seus irmãos a também fazer a mesma coisa. Então, quando eles te ouvirem, com certeza muitos deles vão abandonar, vão fugir, vão escapar desse outro evangelho e voltar para o evangelho genuíno. Esse sim é o evangelho certo para que nós possamos obedecer. Então, você tem que obedecer a esse evangelho. Eu também tenho que obedecer a esse evangelho, que é o evangelho de Cristo. A obediência a esse evangelho vai nos fazer entrar aprovados no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto a desobediência ao evangelho de Cristo vai fazer com que as pessoas sejam banidas da face do Senhor e da glória do seu poder. É o que está escrito. Tem que ter dúvida quanto a isso. Não tem que ter dúvida quanto a isso. Então, para que você tenha certeza do que você tem que fazer e convicção, faça a escolha certa. Faça a escolha que vai fazer com que você possa viver de modo digno do evangelho, obedecendo ao evangelho. E nunca se afastando da esperança do evangelho, mas sim que você possa ficar perto dessa esperança, convivendo com essa esperança, tendo essa convicção dessa esperança que esse evangelho te traz. Porque ele traz uma esperança, algo que vai acontecer com você dia após dia. Então você tem que querer isso para a sua vida. Então, chega. É hora de parar de desobedecer ao evangelho de Cristo, para que assim você possa voltar a viver em obediência ao evangelho genuíno, voltando para o evangelho genuíno. É isso que o Senhor Jesus quer que você faça hoje. Então, todos nós hoje que estamos em Cristo, todos aqueles que amam ao Senhor Jesus, todos aqueles que amam ao Senhor Jesus sinceramente, têm que fazer isso. Essa é a única saída, essa é a oportunidade que o próprio Senhor Jesus está nos dando de voltarmos para esse evangelho, para obedecermos a esse evangelho, para vivermos esse evangelho, para permanecermos na verdade desse evangelho, obedecendo essa verdade. Então que isso possa acontecer com todos nós, para que assim, juntos como igreja, possamos fazer com que o próprio Senhor Jesus veja que estamos obedecendo
ao seu Evangelho durante toda a nossa vida. Pelo resto da nossa vida tem que ser assim. Então que isso possa acontecer conosco, em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, no qual eu falei aqui que devemos obedecer ao Evangelho, eu vou ler aqui mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é obediência. Então, meus irmãos, vamos continuar falando sobre obediência, porque tem que existir uma obediência de nossa parte para com o nosso Deus e Pai, para com o Senhor Jesus. As Escrituras nos ensinam a viver assim. A sã doutrina que o Senhor Jesus nos ensinou, ela nos leva a obedecer ao Senhor Jesus. Porque o próprio Senhor Jesus nos deu exemplo de obediência. Ele foi obediente, como está escrito, ele foi obediente até a morte de cruz. Então, meus irmãos, vamos nos firmar nesse exemplo, para que também cada um de nós possamos ser fiéis, possamos ser obedientes até a morte, até o dia de nossa morte ao Senhor Jesus, ao nosso Deus e Pai. Vamos seguir esse exemplo de obediência do próprio Senhor Jesus, para que possamos conseguir, dia após dia, sermos obedientes, porque não podemos desobedecer. Não podemos desobedecer à graça, ao Evangelho, à verdade, à sã doutrina. Não podemos desobedecer ao santo mandamento que o Senhor Jesus nos deu. Não podemos obedecer a ninguém. Então, meus irmãos, essa obediência tem que nos acompanhar ao longo de toda a nossa vida. Temos que obedecer às autoridades constituídas. É o que está escrito. Então, meus irmãos, tudo decorre da obediência. Todos os bons resultados que podemos alcançar na vida decorrem da obediência. Queres não temer a autoridade? Faças o bem e terás o louvor dela. Obedeça às autoridades constituídas. Obedeça às leis que existem no seu país, que você vai se dar bem. Mas aqueles que desobedecem às leis, às autoridades constituídas, esses sofrem as consequências dessa desobediência. Muitos são presos, alguns são mortos, enfim, alguns são julgados, condenados por desobedecerem. Então, você não deve se deixar levar por esses exemplos de desobediência. Não se deixe levar por eles. Mas siga sim o exemplo de obediência do Senhor Jesus. O seu exemplo. Continue olhando para Ele firmemente. Enquanto você está correndo a sua carreira, no tempo que resta de sua peregrinação neste mundo, continue olhando para o Senhor Jesus. Ele é seu exemplo. Siga os exemplos dele, principalmente os exemplos de obediência, que assim você estará cada vez mais vivendo para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Ele se agrada daqueles que vivem em obediência, vivem obedientes em tudo. Então, meus irmãos, chegou a hora de agirmos dessa forma. A obediência tem que estar presente em nossas vidas, sempre. Principalmente a obediência ao nosso Deus e Pai, ao Senhor Jesus, a obediência àquilo que Ele nos ensinou. Então, meus irmãos, vamos obedecer. Obedecer é algo que vai trazer benefícios, recompensas, vai trazer bons resultados aperfeiçoadores para as nossas vidas. É isso que precisamos. Nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, precisamos viver isso intensamente. Vamos nos apegar a isso com firmeza. Vamos viver dessa forma, para que assim o Senhor Jesus possa nos aprovar pela nossa prática de obediência a Ele. Então, meus irmãos, antes de ler a mensagem em si, que se chama obediência, eu vou ler aqui um texto das Escrituras. Porque
Se existe obediência, existe desobediência. Mas não podemos seguir os exemplos da desobediência. Seguir exemplos de desobediência é errado. Por isso não devemos viver em desobediência em tempo algum, mas devemos seguir a obediência. Então, não se deixe levar pelos maus exemplos de desobediência, mas prossiga com firmeza, com determinação. Decida firmemente viver pela obediência, principalmente ao Senhor Deus e Pai e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim você estará fazendo o que é certo, tanto diante de Deus como diante dos homens. Tem que existir de sua parte obediência. Então eu vou ler esse texto aqui, que está aqui na Epístola aos Hebreus. Ele está escrito assim: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé, como estava naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora, certamente, as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque, em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera, e novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, seguindo o mesmo exemplo de desobediência. Então, meus irmãos, se você não quiser cair, seguindo os mesmos exemplos de desobediência que aqueles que saíram do Egito fizeram, se você não quer que isso aconteça em sua vida, comece a obedecer, comece a viver em obediência para com Deus. Se você quer entrar no descanso de Deus pela fé, o único jeito, o único modo disso acontecer é você vivendo pela obediência. Então, siga obedecendo ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus, siga obedecendo à sã doutrina, ao que está escrito. Siga praticando esses ensinamentos de obediência, para que essa obediência sua possa te fazer entrar no descanso de Deus pela fé, possa te fazer entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Caso contrário, ou seja, se você seguir os exemplos de desobediência, você não vai entrar, porque você viveu em desobediência, você desobedeceu. Isso é algo que o Senhor Deus não concorda em tempo algum. E aqueles que vivem em desobediência, esses
sofrerão seus justos castigos de tal desobediência. Meus irmãos, o nosso Deus e Pai vai agir de forma severa contra aqueles que viveram na desobediência, porque a eles foi dado as escrituras, os ensinamentos para que eles pudessem obedecer. Mas muitos, como o texto diz aqui, endureceram o coração, ficaram teimosos, ensurdeceram os ouvidos e começaram a desobedecer, a praticar coisas que os levaram à desobediência. E por isso, eles não entraram no descanso. Então, para que isso não possa acontecer com você, para que você não possa seguir esses mesmos exemplos de desobediência, esse texto aqui das Escrituras serve para te corrigir. Se hoje você está agindo de forma desobediente, chegou a hora de você acertar. Chegou a hora de você dar um giro de 180 graus e começar a obedecer. Obedecer fielmente. Obedecer com integridade e pureza. Para que assim, o seu modo obediente de vida possa, dia após dia, ir te levar para que você possa entrar no descanso de Deus pela fé. Essa é a recompensa daqueles que vivem pela obediência. Então que isso possa acontecer com você, que você possa viver em obediência para com o nosso Deus e Pai, para com o nosso Senhor Jesus, para que assim você seja aprovado no final. Então eu vou ler aqui agora essa mensagem que se chama obediência. E ela começa assim: está escrito, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Meu irmão, se para obedecer a Deus você tiver que desobedecer aos homens que não quiserem que você ensine a verdade ou mesmo fale sobre o Senhor Jesus, desobedeça aos homens. Porque como ficará a sua consciência para com Deus se você o desobedecer para obedecer aos homens? Meu irmão, você tem que pensar e julgar se é justo diante de Deus dar ouvidos às ordens dos homens, desobedecendo assim a ordem de teu Deus e Pai. Meu irmão, se os apóstolos tivessem obedecido à ordem dos homens, eles não teriam mais ensinado em nome do Senhor Jesus e nem enchido Jerusalém da doutrina que o Senhor Jesus lhes ensinou. Assim, todos os bons resultados disso não teriam acontecido. Por isso, sempre temos que obedecer a Deus, não importa as consequências que sofrermos por causa disso, pois o que nos importa é saber que Deus outorgou o Espírito Santo só aos que lhe obedecem. E eu espero que isso já tenha acontecido com você. Meu irmão, obedecer a Deus significa também obedecer ao Evangelho do Reino de Deus, que o próprio Senhor Jesus pregou. Mas hoje a desobediência ao Evangelho de Cristo nas denominações está demais. Por isso, veja o que pode acontecer com quem não obedece ao Evangelho de Cristo. Leia na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, do versículo 7 ao 9. Meu irmão, obedecer a Deus é sempre o melhor para a sua vida. É só isso que lhe traz bons resultados e é o que te fará entrar no descanso de Deus pela fé. Meu irmão, só quem ama a Deus acima de todas as coisas é capaz de o obedecer com fidelidade até o fim. Então, meus irmãos, essa mensagem que veio da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje é o meio pelo qual Ele está nos exortando, ou seja, nos estimulando, nos encorajando a vivermos em obediência para com o nosso Deus e Pai e para com o Senhor Jesus. Vivemos em obediência à sã doutrina que Ele ensinou. Então, meus irmãos, se vivemos em obediência
praticando todas as coisas que o Senhor Jesus veja que estamos praticando coisas que nos levam à obediência, isso vai gerar bons resultados em nossas vidas. E vai nos fazer entrar no descanso de Deus pela fé. Então, meus irmãos, hoje, cada um de nós temos esse estímulo que é nos dado pelo próprio Senhor Jesus, para que possamos prosseguir em obediência. Não podemos mais praticar coisas que nos levem à desobediência, como infelizmente hoje muitos estão agindo dessa forma, porque estão praticando coisas que lhes fazem desobedecer ao Evangelho, praticando coisas que lhes fazem desobedecer à sã doutrina, praticando coisas que lhes fazem desobedecer à verdade, praticando coisas que lhes fazem desobedecer à graça genuína, praticando coisas que lhes fazem desobedecer o santo mandamento que o Senhor Jesus nos deu, praticando coisas que nos levam a desobedecer ao próprio Deus. Então, meus irmãos, a prática dessas desobediências é errado. O Senhor Jesus quer nos corrigir disso aí. Ele quer nos corrigir dessa falha, desse erro que cometemos. E muitos têm praticado esses erros de forma deliberada, ou seja, de propósito. Porque eles sabem o que estão fazendo. Muitos sabem que estão fazendo coisa errada, mas continuam, porque já estão tão envolvidos, enredados pelo sistema, por esse sistema que está operando nas denominações, que esse sistema leva muitas pessoas para a desobediência, empurra, arrasta essas pessoas para a desobediência. Esse é o esquema. O sistema é assim, funciona assim. Então, se você não quer mais ser cúmplice e conivente dessa desobediência, se você não quer consentir com essa desobediência e continuar praticando essa desobediência, você tem que sair desse sistema, fugir, escapar, sair fora. Porque por que o Senhor Jesus nunca entrou no esquema do sistema dos fariseus, dos escribas, dos saduceus? Por que ele nunca entrou em santuários feitos por mãos humanas? Porque se ele caísse nisso, ele estaria desobedecendo. E ele nunca se deixou levar por isso. Pelo contrário, ele combateu aquilo ali. Porque ele via que aquelas pessoas, aqueles fariseus, aqueles saduceus, escribas, enfim, aqueles homens ali, estavam praticando desobediência demais. E ele não concordou com nenhuma dessas coisas, nenhuma dessas desobediências ele concordou. Pelo contrário, ele combateu. Então, meus irmãos, se o Senhor Jesus não se amoldou e nem se conformou com essas desobediências, não seguiu esse exemplo, não seguiu esses exemplos de desobediência, você tem que fazer o mesmo hoje. Nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, você tem que fazer isso. Não cair mais nesse engano de desobediência. Não se amoldar nessa desobediência. Não se conformar com essas desobediências que estão acontecendo por aí. Então, meus irmãos, isso é sério demais. Desobediência é um perigo gravíssimo para a sua vida. Nunca se deixe levar por isso. Nunca caia nesse engano, nesse erro. Não endureça o seu coração. Não fique nessa teimosia. Não fique insistindo nessa teimosia de querer continuar envolvido e enredado por esses exemplos de desobediência. Chega disso. É hora de você voltar a ser obediente ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus, a tudo aquilo que o Senhor Jesus começou a fazer e ensinar. É a isso que você tem que obedecer. E isso já está escrito nas Escrituras para você praticar. Principalmente os exemplos do próprio Senhor Jesus, que foi obediente até a morte de cruz. Então, meus irmãos, a obediência tem que ser agora, tem que ser algo que tem que nos acompanhar ao longo de toda a nossa vida. Isso é sério demais. Só vão entrar no descanso de Deus pela fé aqueles que obedecerem. Essa é a verdade. Nós lemos o texto aqui, muito esclarecedor. Leia a Epístola aos Hebreus que você vai ver.
o quão importante é a obediência. A obediência é algo que você tem que fazer com prioridade em sua vida. Então, que você possa obedecer a Deus, ao Senhor Jesus, que assim, porque se você fizer isso, você sim estará sendo conduzido para entrar no reino eterno de nosso Senhor Jesus, no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de forma aprovada. E uma das coisas que vai te levar a ser aprovado é a obediência. Então que essa mensagem sirva para nos edificar ainda mais na obediência, para que possamos permanecer na obediência até o fim. Então que isso possa acontecer com todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.